Boa tarde. Boa tarde. Vou fazer mais alguns exercícios. Falar um pouquinho também de tronco de pirâmide, tá? De pirâmide. Trouxe mais alguns exercícios. Gente, eu coloquei lá então agora no Drive, depois vocês dão uma olhada, uma lista de exercícios falando de prisma e também de pirâmide, tá? Prisma e pirâmide. Eu vou fazer alguns desses exercícios. Depois vocês dão uma olhada, tentam fazer e podem mandar para mim as dúvidas, tá correto? Eu deixei aqui alguns exercícios que eu tinha feito já da semana passada, da aula passada. Vou fazer mais alguns aqui, ó. Alguns são simples. Eu vou começar fazendo esse aqui, ó. Número 7. Se vocês estão vendo aí, ó. Isso aqui é só mais leitura, mas pode cair numa prova dessa. Esse 7 fala assim: uma fábrica decidiu fazer mudanças em sua embalagem de perfume. A embalagem antes era formada por um prisma de base hexagonal. Tinha capacidade de 360 ml. Capacidade é volume, tá? Uma nova embalagem será feita com a mesma base, mesma altura, mas no formato de uma pirâmide. O volume dessa nova base será de... Então, aqui ele está falando o seguinte. Ele tinha uma embalagem que era formada na forma de um prisma. Prisma é igual a uma caixa de sapato. A base é hexagonal, só que assim, a caixa de sapato tem duas bases, né? Como a base é hexagonal, na verdade, é um prisma de 6 lados. Ele está falando disso, ó. Base hexagonal, mais ou menos isso aqui. E no meu rascunho, ele tinha alguma coisa parecida com isso. Mais ou menos. Aí ele falou que a capacidade é 360 ml. Isso aqui é um prisma. Está no exercício. Isso é um prisma. Está falando, ó. A embalagem antes era formada por um prisma de base hexagonal, hexágono 6 lados, e tinha capacidade de 360 ml, mililitros. Uma nova embalagem será feita com a mesma base, mesma altura, mas no formato de pirâmide. Então, a nova embalagem vai ser assim, mesma base. Eu vou fazer mais ou menos... Quer dizer, quando fala mesma base, a área da base é igual. Aí era uma pirâmide, alguma coisa parecida com isso aqui, que tá ruim. Espera aí. Aí ele só falou que a altura de ambas são iguais. Parecido com isso aqui, ó. Aí ele falou que a altura é igual. A altura, essa altura aqui, é igual à altura da pirâmide. Aí ele quer saber só isso, ele quer saber qual a capacidade da pirâmide. Capacidade é igual ao volume, é a mesma coisa. Tá certo? Capacidade é igual ao volume. Chegou mais um, seja bem-vindo. Aí quer saber o seguinte, então, ó, o exercício está aqui. Está aqui, ó. A capacidade do prisma hexagonal de 360 ml. Uma nova embalagem será feita com a mesma base, mesma altura, mas no formato de uma pirâmide. O volume dessa nova base será de... Lembra que eu falei que o volume da pirâmide é sempre 1/3 do volume do prisma. Se ambos tiverem a mesma base, e aqui tem, e a mesma altura. A altura desse, aqui, H, é igual à altura de K. Então, o volume da pirâmide é só isso. Vai ser 1/3 de 360 ml. 360 dividido por 3 dá 120 ml. Ah, que exercício simples. É esse exercício aqui. Resposta, número 7 aqui, ó. 120 ml.
Tá certo? Esse número 6 caiu no Enem em 2021. Lembrando que as provas do Enem são mais fáceis, um pouquinho mais fáceis do que as do PISM, tá? Mas olha essa questão aqui, eu vou pegar ela aqui. Questão número 6. Ele fala de tronco de pirâmide. No PISM, cara, eu acho que cai até pouco de tronco de pirâmide, mas é bom eu falar. Eu vou até conferir depois se cai mesmo exatamente tronco. Mas eu trouxe um exercício de tronco de pirâmide. Mas eu estou olhando lá na programação lá dos conteúdos do PISM, eu acho que eu estou na dúvida se cai tronco de pirâmide. Mas é coisa simples, a gente dá uma olhada. Mas aqui, ó. Esse aqui caiu no Enem em 2021, a prova do ano passado. Aí tá assim: uma das 7 maravilhas do mundo moderno é o templo de Kukulkan, localizado na cidade de Chichen Itza, no México. Se eu li certo isso, eu não sei. Geometricamente, este templo pode ser representado por um tronco reto de pirâmide de base quadrada. Então ele falou aqui, ó, tronco reto, pirâmide de base quadrada. Aí só pede alguns elementos disso. As quantidades de cada tipo de figura plana que formam esse tronco de pirâmide são. Aí ele te dá as opções. 2 quadrados e 4 retângulos, será? Eu vou fazer um desenho aqui mais ou menos, ó. Lembrando que é tronco de pirâmide. É quando você pega uma pirâmide e corta a parte superior. Seria alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Estou tentando fazer. Você tem uma pirâmide, mais ou menos. Aí quando eu corto aqui, a gente vai pegar essa parte de baixo. Ela vai ficar parecido com isso aqui, ó. Alguma coisa assim. Mais ou menos aqui, só para a gente ter uma noção. Aí, eu tirei essa parte aqui, ó. Eu tirei isso aqui. Que é uma pirâmide. Você cortou, a parte de cima continua uma pirâmide menor. Você cortou, virou um tronco de pirâmide. É isso que ele está falando, que uma das 7 maravilhas do mundo moderno é isso. É um tronco reto de pirâmide de base quadrada. Então, o que a gente tem? Ó, embaixo, a base, embaixo nós temos, como é base quadrada, esse lado aqui, meu desenho pode não mostrar, mas é igual a esse. Então, aqui também em cima é igual a esse. Então, são 2 quadrados, isso é verdade. Em cima e embaixo, 2 quadrados. Agora, ele falou na letra A que são 2 quadrados e 4 retângulos. Isso está errado. Porque em cima é quadrado, embaixo também é quadrado. Mas as laterais não são quadrados, as laterais são figuras como essa, ó. Isso aqui, olha só isso, só saber o nome disso. Trapézios. Trapézio. Então, nós temos 4 trapézios nas laterais. Então, aqui, ó, 2 quadrados e 4 retângulos. Essa é falsa. Um retângulo e 4 triângulos isósceles. Falso, nem tem triângulo aí. Que a gente ficou só com a parte de baixo, né? Triângulo teria se fosse uma pirâmide. 1 quadrado, 3 retângulos e 2 trapézios. Falso. A, B. Tá faltando a letra C que eu cortei, que é a verdade. Cadê a letra C? Aí, cadê o exercício aqui? A letra C tá aqui, ó. Eu cortei ela. 2 quadrados e 4 trapézios. Essa é a resposta. Vou passar aqui. Então, vou colocar aqui, letra C, que faltou. Ó, letra C. Então, na letra D, 1 quadrado, 3 retângulos, 2 trapézios. Está errado. 2 retângulos, 2 quadrados e 2 trapézios. Isso também é falso. Aí era só responder a letra C. 2 quadrados e 4 trapézios. Você tem quadrado em cima e embaixo, e as laterais são todos trapézios. São 4 trapézios. Questãozinha simples. Então, às vezes, eles pedem, principalmente na prova do Enem, mas esse é conteúdo, pirâmide é um conteúdo que está também no Enem, né? Tudo que a gente vê no segundo ano, no primeiro ano, pode cair no Enem. Tudo que a gente estudou em matemática pode cair no Enem. Então, a gente está preparando para os dois. Tem questões mais específicas que são do PISM. O PISM pede mais essas questões de usar fórmula, de fazer cálculo de área da base, área de altura. A prova do Enem é um pouquinho mais simples, que ela só pede aqui, no caso, só para você identificar as figuras. Então, essa questão foi bem simples. Tá certo?
Deixa eu ver se entrou mais alguém, não. Aí, vamos fazer outras. Eu fui trazendo algumas questões. Aí eu trouxe essa aqui, de número 4. Parece a princípio que ela é difícil, mas também não é não. Ele te deu essa figura aqui, ó. Pirâmide, hein, que eu estou estudando. Essa figura aqui, ó, caiu no vestibular do Ouro Preto, FOP. Considera o tetraedro OAB, em que as arestas OA, OB e OC são perpendiculares entre si. Determine x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. É a letra A. A letra B, o volume do tetraedro. Então, olhando essa figura, é um tetraedro. O que é tetraedro? Tetraedro é uma pirâmide cuja todas as faces são triângulos. Tá certo? Tem pirâmide que não é tetraedro. Se a base for quadrangular, embaixo tem 4 lados. Então, essa face da base tem 4 lados. Ela não é igual às das laterais, que são triângulos. Neste caso, todas são triângulos. Ó. Embaixo, triângulo. Aqui em cima, à esquerda aqui, triângulo AOC. Lá no fundo, OCB. E aqui na frente, ACB. Então, nós temos 4 triângulos, assim, que não são bases, do jeito que está aqui. E a base é essa parte de baixo aqui. Beleza? Deixa eu ver se dá para colorir a base, só para ver. Dá, mais ou menos. Ó, a base está colorida. Então, ali é a base. À toa, tá? Colori à toa. Aí, ele quer saber o seguinte: x2 mais y2 mais z2. A gente vai usar o tempo todo aqui teorema de Pitágoras. Como ele falou que OA, OB e OC são perpendiculares entre si, ele está falando o seguinte, que OA é perpendicular a OB. Tá? Então, vou tirar esse vermelho. Ó. OA é perpendicular a OB. Esse ângulo aqui, ó, essa reta. Espera aí. Essa reta aqui, com essa reta, essa outra reta aqui, elas formam 90 graus. Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Quando ele fala que OA e OB, OA e OC, que são entre si, OA e OC. OA está aqui, ó, OA, OC. Então, isso aqui também é 90 graus. OC está aqui, ó, e OA. E também OB e OC. OB e OC, aqui também, OB, OC. Isso aqui também é 90 graus. Tudo em 90 graus. Então, vou pegar o primeiro triângulo ali, ó. Primeiro triângulo reto ali. Eu vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui, ó. A, C. Esse aqui, a hipotenusa vale raiz de 5. Aqui, mede x. E aqui, mede z. Cara, o teorema de Pitágoras fala o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado dos catetos somados. Então, se eu fizer o quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto, é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, estou chegando à conclusão que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a raiz de 5 vezes raiz de 5, dá raiz de 25, só fazendo aqui, ó, que vira 5. Você pode multiplicar dentro da raiz, isso vira 5. Era como se eu estivesse cortando aqui, ó, 5 e o 2. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é 5. Eu quero achar quanto que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Eu não quero só isso. Mas aí eu vou olhar um outro triângulo. Vou olhar o segundo triângulo, esse aqui, ó. OCB. Vou desenhá-lo aqui. Mais ou menos. O, C, C aqui em cima. B. A hipotenusa vale raiz de 13. O OC vale Z. E o B vale Y. Usando de novo, agora a hipotenusa é o 13. Então, se eu pegar o Z ao quadrado mais Y ao quadrado, vou começar escrevendo com Y. Y ao quadrado mais Z ao quadrado é igual o raiz de 13 ao quadrado. Que vai dar a mesma coisa que eu fiz no outro exercício, no outro triângulo. Você pode cortar aqui. Então, você chegou a y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 13.
Mesma lógica. Raiz de 5 ao quadrado dá 5, raiz de 3 ao quadrado dá 13. Pegando o terceiro triângulo aqui, eu vou virar ele ali, ó. O terceiro triângulo retângulo, aqui, eu tenho O, A, B. Então, aqui eu tenho o A é o 90 graus. O A está numa ponta, o B na outra. Aí eu sei que de O até A, ele falou que vale X. De A até B, vale raiz de 10. Aqui que está o raiz de 10. E de O até B, vale Y. Novamente, usando o teorema de Pitágoras, eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a raiz de 10 ao quadrado. Raiz de 10 ao quadrado. Aqui, ó, posso cortar. Quem tá chegando agora depois, pega o início, tá? Porque tá gravado. X2 mais Y2 é 10. Só que aí eu tenho x2 mais y2 é 5, x2 mais z2 é 13 e x2 mais y2 é 10. Eu quero quanto que vale isso aqui. x2 mais y2 mais z2. Então, eu vou colocar as três coisas que eu tenho, ó. Eu tenho que x2 mais y2 tá aqui, vale 10. A segunda, eu tenho que x2, que é z, né? x2 mais y2 é 10, x2 mais z2 é 5. Confere aí. y2 mais z2 é 13. Então, cara, como é que eu consigo chegar nessa expressão que ele está me pedindo? Quanto que vale x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado? Poxa, complicou. Mais ou menos, se você fizer aqui, ó, se eu somar essas três equações, se eu somar do lado esquerdo e somar do lado direito, continua igual. Então, o que eu posso fazer? Se eu somar x2 mais y2 mais x2 mais z2 mais y2 mais z2, eu estou somando isso aqui, ó, esses dois mais esses dois mais esses dois. Se eu somar aí o lado esquerdo, isso é igual a 10 mais 5 mais 13. Por que eu fiz isso? Porque eu posso juntar o x2 com x2, que vai dar 2x2. Eu posso juntar y2 com y2, vai dar 2y2. E posso juntar o z2 com z2, dá 2z2. Tá quase igual o que ele pediu lá. E aqui dá 10 mais 5, 15 mais 13, 28. 28. Então, cara, como é que eu faço aqui? O 2 está nas três partes aqui, das três parcelas. Coloquem ele em evidência. Isso é a mesma coisa que x2 mais y2 mais z2 que multiplica 2. Isso é igual a 28. Agora o 2 está multiplicando tudo. Lembrando que se você voltar multiplicando, ó, 2 vezes x2 volta aqui, 2 vezes y2 volta aqui em cima, e 2 vezes z2 volta aqui. Então está certo. Como o 2 está multiplicando tudo, eu posso passar ele dividindo. x2 mais y2 mais z2 é igual a 28 dividido por 2. x2 mais y2 mais z2 é igual a 14. Foi isso que ele pediu na letra A. Ó. Então parece complicado, mas não é. É um exercício de pirâmide. Então aqui, ó, letra A eu já fiz. x2 mais y2 mais z2 é igual a 14. E a letra B? A letra B, ele pediu o volume do tetraedro. Então ele pediu o volume dessa pirâmide. O tetraedro é uma pirâmide. Então a gente vai achar. Para achar o volume agora, o que você pode pensar? Lembrando que o volume da pirâmide, volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Cara, aqui a base é um triângulo retângulo. Estou olhando essa parte de baixo aqui, ó. E vale x e y. Os catetos e a hipotenusa 10. Lembrando que eu fiz na outra aula, quando você achar a área de triângulo e retângulo, é só multiplicar os catetos e dividir por 2, porque é metade da área de um retângulo. Então, eu vou fazer alguma coisa assim, ó. Volume é a área da base. X vezes Y, que Y.
Aqui é x e y, os catetos. Dividido por 2. Isso aqui é a área da base. Vezes a altura. A altura dessa pirâmide vai ser o Z. Tá em pezinho aqui, 90 graus. O Z, ó, é o ponto mais alto, tá? Vezes o Z, que é a altura. Isso tudo tem que estar dividido por 3. Vou botar esse igual aqui para baixo. Então, ó, o volume é igual a isso aí. Vou ter que achar x, y e z para poder fazer essa conta. Beleza, mas aqui, ó, x vezes y vezes z sobre 2 vai ficar isso aqui, ó. X, y, z sobre 2 dividido por 3. Divisão de fração. Primeira vezes a segunda invertido. 3 sobre 1 fica 1 sobre 3. Então não decora nada. Eu vou achar aqui, ó, o volume é x, y, z dividido por 6. Esse é o volume. Agora tem que achar o x, y, z para achar esse volume dele aí. Certo? Até aqui, ó. O volume é x vezes y vezes z dividido por 6. É o volume dessa pirâmide. Agora, com essas informações aqui, será que dá para achar x, y, z? Vamos tentar. Ó, aqui eu tenho x2 mais y2 é 10. x2 mais z2 é 5. y2 mais z2 é 13. Se eu pegar, isolar um dos dois aqui, ó. Se eu colocar, por exemplo, se eu pegar essa primeira equação, isolar o y. Y ao quadrado é igual a 10 menos x ao quadrado. Eu passei o x ao quadrado para o segundo membro. Isso aqui é o y ao quadrado nessa expressão. Aí, o que eu posso fazer? Nessa última aqui, onde eu tenho y ao quadrado, eu vou trocar por 10 menos x2. Então, eu vou ficar com 10 menos x2, que é o y ao quadrado ali, ó. Tá certo? Vou até mudar a cor aqui. É aquele y ao quadrado mais z2 é igual a 13. Então, eu estou pegando essa primeira expressão, estou substituindo aqui na última. Aí eu estou ficando com isso aqui, ó. Eu estou ficando assim. Menos x2 mais z2, ou z2 menos x2, só mudei a ordem, é igual a 13 menos 10. Aqui, ó, joguei o 10 para o segundo membro. Ou seja, eu estou chegando à conclusão que o z2 menos x2 é igual a 3. Cara, e agora? Agora eu consigo, ó. Eu tenho essa equação aqui, x2 mais z2 igual a 5, x2 menos x2, z2 menos x2 igual a 3. Tá ficando meio embolado, mas eu vou tentar. Vou até mudar a cor aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Com essas duas equações, eu vou fazer isso aqui. x2 mais z2 é 5. Não usei essa ainda. E aqui embaixo eu tenho que z2 menos x2, o x2 é negativo, tá? É igual a 3. Aqui, ó. Se eu somar aqui, ó. Menos x2 menos x2 zerou. Aí aqui eu vou ter z2 mais z2, 2. Vou fazer de azul. 2z2 é igual a 5 mais 3, 8. Então, z2 é igual a 8. Espera aí. z2 é igual a 8 dividido por 2, que é igual a 4. Então, o z é igual a raiz de 4, que é 2. O z2. Então, achei o z. Depois eu vou substituir aqui. Achei o z. E o x? Agora eu acho o x, ó. Joga 2 aqui. Na de cima. Pode ser na de cima ou na de baixo. x2 mais o z, que é 2 ao quadrado, é igual a 5. x2 mais 4 é 5. Então, x2 é 1. Ó, x2 é igual a 5 menos 4. x2 é 1. Então, x é raiz de 1. X é 1. Então, ó, o z é 2, o x é 1. E o y? Para achar o y, eu vou substituir nessa daqui, ó. y2 é igual a 10 menos x2. Eu estou jogando aqui agora, ó. Vocês olhem com calma.
o vídeo. Então, y2 é igual. Esse exercício só é grande, mas ele não é difícil, não. 10 menos o x2, 1 ao quadrado. Y2 é igual a 10 menos 1. Y2 é igual a 9. O y é igual a raiz de 9. O y é igual a 3. Está aqui. O y é 3. O z é 2. O x é 1. Então, eu vou jogar tudo aqui, ó. O volume é o x, que é 1. O z é 2 e o y é 3. Então, é 1 vezes 2, que é o y, vezes 3, que é o z, dividido por 6. Então, vai dar 6 dividido por 6, vai dar 1. Volume é 1. Aí, se tivesse medido, você coloca medida. Mas aqui não falou nada de medida, então eu não falo nada. Aqui não está escrito medida nenhuma. Então, se ali fosse se aqui fosse raiz de 3 centímetros, aí seria a resposta com centímetros. Então, esse exercício aqui, ó. Ele é um pouquinho grande, mas não, acho que não é difícil, não. Mas é bom a gente ver. Certo, gente? Vocês podem comentar. O que vocês acharam desse? Deixa eu ver se alguém comentou. Ainda não. Pode fazer outro? Vocês querem comentar alguma coisa sobre esse exercício? Então, ele está na lista, tá? Eu coloquei a lista lá, 2 listas hoje. Uma de prisma e uma de pirâmide. Aí vocês vão fazendo e vão trazendo as dúvidas aí para mim. Vou olhar de novo se alguém perguntou alguma coisa. Então, vou seguir. Determinar o total volume de uma pirâmide quadrangular. Essa aqui é igual ao que eu já fiz. Aí eu vou fazer outras. E alguns aqui depois vocês podem pedir para eu fazer, tá? Porque eu estou deixando também para vocês tentarem. É isso aqui. Vou pegar outro exercício. Então, gente, estou falando de pirâmide hoje. No próximo eu vou falar de cilindro. Depois eu falo de cone. Vou falar de cilindro na próxima. Depois esfera. Cilindro, cone e esfera. Que é a parte que eu tenho que falar com vocês. Aí depois eu vou... Depois eu volto até a prova do pismo, a gente vai fazendo exercícios de pismo. Aí você vai ver a teoria, aí depois eu vou falando, então, pegando exercícios de PA, PG e geometria espacial de várias provas para a gente ir treinando. E até lá também vocês vão ter conteúdo para estudar. Beleza? E a outra parte está com a outra professora, né? Vocês estão vendo, é trigonometria e tem mais uma outra parte que cai no pismo, que eu estou lembrando aqui. Deu um branco agora. Ah, não, estatística. Beleza? Não é muita coisa, não. Só tem um pouco de teoria, assim, mas dá para a gente pegar. Agora eu vou fazer essa aqui. Ó, vê se está dando para ver. Um fazendeiro construiu, para guardar sua colheita, um celeiro cuja forma é de um sólido, composto de um prisma quadrangular reto, que tem sobre ele uma pirâmide de igual base e com 3 metros de altura. Se a diagonal da base mede 10 metros e a altura do prisma é 3/5 dessa diagonal, calcule em litros a capacidade total desse celeiro. Então, gosto de ler uma vez, leio de novo. Estou bem devagar. Ó. O fazendeiro construiu, para guardar sua colheita, um celeiro cuja forma é de um sólido. Esse sólido ele é composto de um prisma quadrangular reto, que tem sobre ele uma pirâmide de igual base. Então, ele tem um prisma, e sobre o prisma tem uma pirâmide. Então, vou tentar desenhar aqui, ó. Prisma. E outra coisa, quando fala prisma quadrangular, base tem 4 lados. Então, alguma coisa parecida. Eu vou tentar fazer um desenho melhor aqui. Rapidinho, ó. Então, prisma quadrangular.
Não. Espera aí. Mais ou menos isso aqui. Em cima tem uma pirâmide. Então, alguma coisa parecida assim. Então, ele construiu alguma coisa assim. Ó, eu gosto de fazer o desenho porque a gente vai identificando alguma coisa. Então, tá aqui. Fazendeiro construiu para guardar uma colheita um celeiro cuja forma é de um sólido composto por um prisma quadrangular reto que tem sobre ele uma pirâmide de igual base e com 3 metros de altura. A pirâmide tem 3 metros de altura. Eu interpretei isso. Isso aqui, 3 metros. Quer dizer que a linha que desce aqui e cai lá no centro tem 3 metros. Isso é na pirâmide. A diagonal da base mede 10 metros. O que é a diagonal da base? Essa linha aqui, ó, da base. Diagonal da base. É uma linha que passa aqui. 3 metros. Se fosse aqui em cima também é a mesma coisa, tá? Aqui, ó. Porque a base são iguais. A base do prisma são iguais. Então, eu vou fazer o desenho só embaixo, mas em cima é a mesma coisa. Isso aqui mede 3 metros. 3 metros, não. Espera aí. Se a diagonal da base mede 10 metros, aqui é 10 metros. E a altura do prisma é 3/5 dessa diagonal. Essa altura do prisma aqui, ó, a altura é igual a 3/5 da diagonal. Então, é 3/5 vezes a diagonal. Quanto que é a diagonal? É 3/5 vezes 10 metros. Quando fala 3/5 dessa diagonal, é 3/5 vezes a diagonal. Isso é 3 vezes 10 sobre 5. Isso dá 6. Então, ele está falando que isso é 6 metros. Essa altura aqui é 6 metros. É só isso que ele está querendo. Qual que é o pedido do exercício? Calcule a capacidade total desse celeiro. De tudo. Ele quer a capacidade total disso. Capacidade é volume. Então, você vai achar o volume do prisma, acha o volume da pirâmide e depois soma. Tá? Então, volume do prisma. Primeiro eu vou fazer o volume do prisma. Ó, volume é a área da base vezes a altura. Quando é prisma. Para achar a área da base, eu preciso do lado da base. Como a base é quadrada, quadrangular, é um prisma quadrangular. Ele falou que é regular, mas é, tá? Esse lado é igual a esse. Então, se eu chamar aqui de x, aqui também é x. Então, x ao quadrado, teorema de Pitágoras, aqui é 90 graus. X ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Certo? Eu tenho a diagonal que era só o lado. 2x ao quadrado é igual a 100. X ao quadrado é igual a 100 dividido por 2. X ao quadrado é igual a 50. Então, x é raiz de 50. Dá um número que não é raiz exata, não tem problema. Raiz de 50 metros. Se eu quiser simplificar isso aqui, ó, se você lembrar que raiz de 50 é 25, 50 vezes 5 vezes 2 metros. Só para tirar a raiz de uma parte aqui, ó. É 5, raiz de 25 é 5. 5 raiz de 2 metros. Esse é a medida do lado do quadrado da base. Então, para achar o volume do prisma, é só fazer volume, área da base, que é 5 raiz de 2 vezes 5 raiz de 2, certo? Então, aqui já vai dar 50. Ó, se eu voltar 5 raiz de 2 vezes 5 raiz de 2, porque o x vale 5 raiz de 2. O x ao quadrado está aqui, ó. 50. Eu nem precisava de achar o x. Mas eu achei. Aqui, a área da base é 50 vezes a altura. 6. 50 vezes 6, 300 metros quadrados. Isso do prisma. Agora eu vou achar o volume da pirâmide e somo. Aí eu acho o exercício.
para achar o volume da pirâmide, eu preciso desse lado. Mas esse lado aqui é igual ao de baixo, que vai dar 5 a raiz de 2. E 5 raiz de 2 vezes 5 raiz de 2 dá 50, que a gente já viu. Então, o volume da pirâmide vai ser volume, é a área da base, vezes a altura, dividido por 3. Aqui, gente, eu multipliquei por 6, que a altura do prisma é 6. Agora, a altura da pirâmide é 3, tá? Não confunde. 3. Então, o volume da pirâmide vai ser a área da base, que é 50, vezes a altura 3, dividido por 3. Vai dar 150 dividido por 3, vai dar 50. Ou, cortando aqui, 50 metros quadrados. Logo, o volume do sólido que ele pediu vai ser 300 metros quadrados mais 50 metros quadrados. 350 metros quadrados. Certo? Então, ó, exercício simples. Às vezes a gente bate o olho, poxa, nossa, que difícil. Não, é só você lembrar lá o volume do prisma, o volume da pirâmide. Lembrando sempre que o volume da pirâmide tem que dividir por 3. Vou olhar outro. Esse aqui também é simples, ó. Vamos fazer esse. Mistura também pirâmide e cone. Não, pirâmide e prisma. Isso aqui. Um funil foi construído retirando esse material de um cubo maciço de aresta 12. Muito simples. Como mostra a figura. Então, cubo de aresta, lembrando que o cubo é um prisma, que é um paralelepípedo, é um prisma. Como a base, como ele tem todas as faces quadrangulares, ele é um paralelepípedo. São paralelas duas a duas. E como todos os lados são iguais, todas as arestas são iguais, ele é um cubo. Então, aqui vale 12, 12, 12. O funil foi construído retirando esse material de um cubo maciço de aresta 12. Como mostra a figura. Tudo vale 12, todas as linhas. Calcula o volume do material remanescente. Então, você concorda que é o volume. Ele vai tirar isso aqui, ó. Retirando esse material. Ele tirou essa parte que está laranja aqui. A parte de laranja é pirâmide. Então, o volume remanescente vai ser o volume do cubo menos o volume da pirâmide. Qual que é o volume do cubo? A área da base, que é 12 vezes a altura. Ou 12 ao cubo. 12 vezes 12, que é a área da base, vezes a altura. Ou, melhor, mesma coisa, mas aqui, ó, pode falar que é 12 elevado a 3. Menos o volume da pirâmide. Aí, a base da pirâmide já está de cabeça para baixo. Mas a base é 12 por 12. E a altura, 12. Então, o volume da pirâmide é a área da base, 12 vezes 12. 12 por 12. Vezes a altura dela, 12. Só que a gente tem que dividir por 3. Então, o resultado é isso aí, ó. Aqui, como é que eu posso fazer? 12 por 3 dá 4. Então, vai ficar 12 ao cubo, 12 vezes 12 vezes 12, que eu vou fazer na calculadora. Mas é só conta simples. Dá 1.728, menos 12 vezes 12, 144, vezes 4, 576. Aí, acabou. Menos 1.728, essa conta dá 1.152. Então, ó, exercício simples. É só você lembrar um pouquinho aqui, ó. Ele quer saber o que ficou, o remanescente. Se ele tirou esse buraco aqui, ele tirou uma pirâmide. Então, é o volume do cubo menos o volume da pirâmide. A pirâmide está dentro do cubo. Dá isso aí. Aí, como ele colocou centímetros ali, então eu esqueci de colocar, mas é só colocar isso aqui. 1,152 centímetros cúbicos. Lembrando que o volume é sempre elevado a 3, tá? Centímetros cúbicos. Agora, se ele pediu em litros, aí a gente transforma para litros. Se não pediu, não transforma. Certo? Deixa eu ver como é que tá aqui, se tem comentários. Daqui a pouco
Cauã tá ok. Então, gente, essa lista está lá, tá? Vocês dão uma olhada. Vou fazer essa aqui, que usa um pouquinho de trigonometria, mas também é simples. Vou pegar essa aqui, ó. Aí, essa aqui, a pirâmide ao lado é regular. Regular quer dizer o seguinte, que a base tem todos os lados iguais. Determina a área total e o volume dessa pirâmide. Então, quando ele falou que é regular, todos os lados iguais. Esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Então, isso é quadrado. O 4, gente, é metade da diagonal do quadrado, ó. Então, dá para achar a base. Ele quer saber o que? A área total. E o volume. Para achar o volume, precisa da área da base. Para achar a área da base, precisa da medida dos lados, para multiplicar. Então, eu vou mexer na base para achar o lado. Aí, olhando só para a base, eu tenho um quadrado ali, ó. Eu estou na base. Se você olhar na base, você tem um quadrado cuja diagonal aqui, a diagonal vale 8. Olha aqui, isso aqui é 4. Então, esse pedacinho aqui também é 4, porque tá no meio, certinho. A altura dessa no meio. Então, essa diagonal aqui é 8 centímetros. Para achar o lado, eu não decoro forma, eu só decoro o teorema de Pitágoras. Aqui é 90 graus. Como esse é quadrado, esse lado é igual a esse, que é regular, ó. Então, é quadrado. Então, eu posso falar que cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. 2x ao quadrado é igual a 64, que é 8 vezes 8. X ao quadrado é 64 dividido por 2. X ao quadrado dá 32. O x é raiz quadrada de 32. Você pode deixar isso aí. Agora, porque eu vou precisar aqui, ó. Quando eu for fazer o volume, eu preciso da área da base, que é x ao quadrado. X vezes x. Já está aqui, 32. Multiplica pela altura e divide por 3, que é a pirâmide. Show. Agora, eu estou pegando o x para achar a área lateral também. Ele pediu a área total. Para achar a área total, preciso da área lateral. Aí eu vou precisar saber o valor do x. Isso aqui é o valor do x. A área de um triângulo é x vezes a altura aqui, que é essa linha aqui, ó, do triângulo lateral. Não. Vezes essa altura aqui, ó. Vou fazer uma linha aqui, ó. Essa linha aqui é a altura do triângulo lateral. Eu preciso dela. X vezes ela, dividido por 2, é a área desse triângulo lateral aqui. Que eu estou fazendo aqui, ó. Aí, eu achei a área desse triângulo, multiplico por 4, eu achei a área. Então, achei a área desse triângulo, multiplico por 4, eu achei a área lateral toda. E a área da base eu já sei que é 32, que é x ao quadrado. 32. Então, tem que achar o x para isso, para achar também a área lateral. Preciso do x, beleza? O x é raiz de 32. Então, melhorando o x aqui, ó, se você quiser, raiz de 32 é igual a raiz, aqui o x, é igual a 32 é 16 vezes 2. Então, x é, porque eu sei que 16 tem raiz exata. O x é 4, raiz de 2 centímetros. Esse é o x, que é a mesma coisa que raiz de 32 centímetros aqui. Quando elevar ao quadrado, dá 32. Se você levar 4 raiz de 2 ao quadrado, dá 32. Então, x eu tenho. Esse pedacinho aqui também eu tenho, ó. Isso aqui é metade do lado. Lembrando que o lado eu achei que é 4 raiz de 2. Esse lado aqui, que é o x, né? 4 raiz de 2. Quando você pega 4 raiz de 2 e divide por 2, ó. 4 raiz de 2 dividido por 2, você divide o 4 por 2, esse é 2 raiz de 2. Então, esse pedacinho aqui é 2 raiz de 2. Então, ele é 2 raiz de 2. Eu preciso dessa aqui, cara. Eu preciso da altura. Vou chamar de x aqui, ó. X não, vou chamar de outra letra para não confundir. Vou chamar de H. O H, para não confundir com esse X, tá? O H é a altura do triângulo lateral. Para achar o H, eu só tenho o H e essa medida que é 2 raiz de 2. Eu não tenho esse cara aqui, mas dá para achar ele.
esse cara aqui, eu posso usar a trigonometria. Eu vou usar esse 30 graus aí para achar esse cara aqui, ó. Esse cara em pé aqui, que eu vou chamar de Y. Então, eu vou chamar de Y. Aí ali eu tenho um triângulo retângulo, ó. Tô fazendo ele aqui. Olha aqui. Esse triângulo retângulo aqui, ele vale 2 raiz de 2. É meio grande, mas é tranquilo. Y, e aqui vale 30 graus. E aqui está o H que eu fiz ali. Se eu achar o Y, o Y é a altura da pirâmide, né? Para achar o volume da pirâmide, eu vou ter que ter esse Y. Beleza. E para achar a área lateral, eu vou ter que ter esse H. Show de bola. Agora é só usar a trigonometria. Então, ó, olhando para o ângulo de 30 graus, o 2 raiz de 2 é um cateto. Cateto de frente para ele, cateto oposto. O Y é cateto adjacente. O H é hipotenusa. Então, posso usar seno. Se eu usar seno, eu vou ter o 2 raiz de 2 sobre H. Se eu usar cosseno, eu vou ter Y sobre H, cosseno de 30. Se eu usar tangente, eu posso pegar o 2 raiz de 2 sobre Y. Você pode usar o que você quiser. Eu vou usar o seno. Seno de 30 graus. Lembrando que seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto é 2 raiz de 2. A hipotenusa é o H. Então, seno de 30 é 2 raiz de 2 sobre H, eu vou achar o H. Por isso que ele deu esse ângulo de 30 graus. Aí você tem que saber que o seno de 30 graus, você vai na tabela, é 1/2. Trigonométrica é simples, só dá uma olhadinha. Agora, multiplicando cruzado, H vezes 1 dá H. É igual a 2 vezes 2 raiz de 2. 2 vezes 2 raiz de 2. Multipliquei cruzado, ó. Esse lado vezes esse, igual a esse vezes esse. Tá? Eu fiz isso. Só vou voltar. Então, ficou isso aqui. H é 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 centímetros. Esse H é a altura do triângulo lateral. E o Y? Agora, para achar o Y, eu posso usar a tangente ou o cosseno. Eu já tenho o H, eu posso, no lugar do H, jogar 4 raiz de 2. Ou vou usar a tangente. Se eu usar a tangente, eu tenho cateto oposto dividido por cateto adjacente, que é o Y. Então, a tangente de 30 é igual a cateto oposto, 2 raiz de 2, dividido pelo cara ali que eu chamei de Y, que é a altura da pirâmide. Tangente de 30, se você buscar na tabela, é raiz de 3 sobre 3. Multiplicando cruzado, ó, vai dar Y raiz de 3 é igual a 3 vezes 2 raiz de 2. Vai dar uma continha aí, tá? Y raiz de 3 é igual a 6 raiz de 2. Então, Y é igual a 6 raiz de 2 dividido por raiz de 3. Agora eu vou racionalizar. Quando o denominador for um número irracional, a gente racionaliza. Multiplica em cima por essa raiz e embaixo por essa raiz. Então, na verdade, estou multiplicando por 1, porque raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1. Então, y, na verdade, é 6, raiz de 2 vezes raiz de 3 vira raiz de 6. E embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, da raiz de 9, que vira 3. Então, y é 6 dividido por 3, 2, raiz de 6 centímetros. Cara, então y é a altura da pirâmide. Então, agora eu vou achar o que ele pediu. O volume está fácil, ó. Volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Volume, a área da base, está aqui, ó, 32, que é o x ao quadrado, vezes a altura. Essa altura aqui, no caso, é o y, tá? É a altura da pirâmide. Eu chamei de y ali. 2 raiz de 6. Isso dividido por 3. Então, o volume é 32 vezes 2, 64 vezes raiz de 6 dividido por 3. Não dá para dividir exato, deixa assim, centímetros cúbicos. Esse é o volume. Dá um pouco de conta essa, mas depois você olha de novo o que eu fui fazendo passo a passo. Esse é o volume. Agora, para achar a área total. Para achar a área total, eu preciso da área da base e da área lateral. A área da base eu já tenho, que é 32. Está aqui. Só... Na verdade, está aqui. Aqui, ó. 32. Agora só falta achar a área lateral. Para achar a área lateral, eu vou achar a área desse triângulo aqui, ó, x, que vale... Achei ele aqui.
4 raiz de 2. Tá aqui. Quadrado, 4 raiz de 2. E o h, que é a altura, 4 raiz de 2. Coincidência, deu a mesma coisa. Então, ó, a área lateral vai ser a área de um triângulo, 4 raiz de 2, vezes a altura, que é 4 raiz de 2. Então, ó, 4 raiz de 2, vezes 4 raiz de 2. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Tá isso aqui. Como eu tenho 4 triângulos iguais a esse, eu vou multiplicar isso por 4. São 4 triângulos laterais. Ficou grande esse exercício, mas não é muito difícil, não. Aqui eu posso dividir 4 por 2, aqui ficou 2. Então, a área lateral é 4 vezes 4 vezes 2. 2 vezes 4, 8 vezes 4, 32. Raiz de 2 centímetros quadrados. Então, a área total que ele pediu é a área da base mais a área lateral. Então, a área total, a área da base lá tinha dado 32, mais 32 raiz de 2. Aqui tem centímetros quadrados. Vou melhorar aqui. 32 centímetros quadrados, mais 32 raiz de 2 centímetros quadrados. Se colocando centímetros quadrados em evidência, e o 32 também, posso fazer isso, ó. Não sei se vai ficar claro. 32 que multiplica 1 mais raiz de 2 centímetros quadrados. Aqui, gente, eu fiz isso, ó. 32 vezes 1 dá 32. 32 vezes raiz de 2 dá isso aqui. Então, eu coloquei o 32 centímetros quadrados em evidência. O que sobrou aqui? 1 mais raiz de 2. Foi isso que eu fiz, ó. 32 centímetros quadrados vezes 1 dá isso aqui. 32 centímetros quadrados vezes raiz de 2 dá essa segunda parte. Aí depois eu só tirei os centímetros quadrados e coloquei ele no final. Tá aqui. Certo? Não vou estender mais não, porque senão fica muito cansativo. Hoje talvez vocês podem deixar um pouquinho mais difícil, mas não é não. Só dá uma treinada, tá? Esse exercício eu tenho que trazer. Então, eu trouxe a lista, vocês tentam fazer. Pode trazer as dúvidas, que aí a gente vai olhando. Beleza? Já vai dar 4 horas, eu vou terminar, senão vocês cansam muito, eu também. Então, gente, obrigado pela participação. Se tiver algum comentário, pode fazer. Dê uma olhada nesses exercícios de novo, tá? Depois, eu vou colocar lá no YouTube e no Drive. Aí vocês deem uma olhada. Vocês podem ter achado um pouco difícil, mas é bom saber, porque o PISM cobra algumas questõezinhas assim mais puxado. Mas não é nada de outro mundo, não. Dá para acertar. Beleza? Obrigado, então, pela participação de vocês, gente. Até a próxima.